Que a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus, que seja sempre uma bênção na sua casa, na sua família, que essa palavra sempre possa trazer um alimento espiritual. É bem verdade que nós sabemos que Jesus é quem traz nas nossas vidas alegria e paz em nossos corações. Esse canal aí que você tem aí sempre acompanhado, Deus abençoe. Somente Deus que pode lhe recompensar com bênção, muitas bênçãos na sua casa, na sua família. Sabemos que é muito importante saber que Deus sempre tem lhe ajudado. Nós vamos falar no assunto importante, os propósitos de Deus para a família. É verdade que nós passamos nesse canal aí, sei que você tem acompanhado bem, falamos sobre o divórcio, falamos sobre também viúvas, né? Também solteiro. E foi muito bom, a pessoa junto também, passou aí no canal aí. Você pode acompanhar todos os dias. E hoje nós vamos ter uma direção muito importante também, esse é sobre os projetos que Deus, ou propósitos que Deus tem para com a família. Em Gênesis 2, e o versículo 7, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe em seus narizes e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Sabemos que tudo que Deus criou, ou Deus fez com um propósito e com o projeto de cuidar. Deus sempre tem o cuidado com as vidas e principalmente daquilo que é sua criação, ou que foi feito pela mão de Deus. Nós podemos encontrar na palavra do Senhor Jesus que o próprio homem foi feito na mão de Deus. Deus, ele fez ali para ter o cuidado, e Deus sempre tem cuidado da família. É verdade que a família, nesses últimos tempos, ele passa por várias tempestades e dificuldades. Mas nós vamos falar com dois temas nesse canal sobre pai e filho também, que é importante. Quando a gente fala de pai e filho, a gente sabe a comunicação que tem dentro do lar, de uma casa, né? Pode ver do teto que Deus colocou ali. Essa família que é a sua família, que é a minha família, e todos que têm uma família. Mas podemos ver que a família foi estabelecida por Deus como a unidade básica da sociedade. Deus que colocou a família, isso aí a família como uma unidade básica da sociedade. Podem ver que atribuída-se aos maridos a responsabilidade de ser o cabeça da esposa e da família, pois toda a família necessita de algum dirigente. Isso aí foi projeto de Deus e não projeto do próprio homem que inventou isso aí. Pessoa para estar ali ajudando. Nós sabemos que a responsabilidade que Deus viu ali, você vai ver também aqui nesse trabalho importante desse canal, sobre a posição da esposa, porque algumas pessoas pensam que a mulher, para ser pisada, ser maltratada ou ser desprezada. E biblicamente falando, a Bíblia diz que não. Não é no sentido que Deus falando que a mulher seja assim, não. Deus colocou coisa importante na mão do homem. Está escrito na palavra de Deus, e também, e coisa importante, na mão da mulher. Está escrito na palavra de Deus. Por que a Bíblia fala sobre isso aí? A Bíblia fala de vários assuntos que você encontra na palavra do Senhor, e podemos crer que a sua chefia deve ser exercitada com amor, mansidão, que o homem deve ter consideração pela esposa e filhos, incluindo a provisão para as necessidades espirituais domésticas do lar. Então Deus deixou isso aí na direção de um homem, o amor, a proteção, a segurança, pelo bem-estar de todos que ali está, naquela família, ou naquele lar, ou naquele teto. Da mesma maneira que Cristo cuida da igreja, a lealdade, a fidelidade são necessárias na evidência conjugal que existe entre o casal. Você observa que o inimigo ele tem procurado atacar a família, desequilibrar. E quando a gente fala de desequilibração da família, é muita coisa que pode acontecer, porque quando Deus coloca o casal, coloca para o sustento e o cuidado de Deus. Deus sempre cuidou da sua vida, cuidou da sua família e cuida também de você até o dia de hoje. Porque o casamento é uma instituição divina. Pode ver que é importante que o casamento é uma instituição divina.
uma família, que existe ali uma liderança, que esteja ali uma pessoa, um casal que cuida dos filhos. O casamento é uma instituição de vida, foi a primeira instituição criada por Deus antes que o pecado viesse ao mundo. Deus o fez. A palavra de Deus falando aqui, Deus criou o homem do pó da terra, está escrito, feito da leitura do começo aqui, 2:7. E soprou das suas narinas e deu fôlego de vida. A criação do homem e a instituição da família ocorreram no 6º dia da semana da criação. Então, porque Deus, ele olhando e fez tudo isso no 7º dia, descansou em todas as obras que fizeram. Eis que era muito bom para Deus, mas ele viu uma coisa muito interessante, que o homem vivia só. A palavra de Deus falando sobre esse assunto aqui, sobre a família, você vai encontrar, porque foi que Deus ali viu que o homem estava só. Encontramos também que, entretanto, de Gênesis 2:18, encontramos o primeiro, não é bom na Bíblia. Se encontra, não é bom que o homem seja só. Deus, reconhecendo a necessidade do homem, fez para ele um auxiliador idôneo para que completasse, está escrito em Gênesis 2:18. Deus fez o quê? Uma pessoa que pudesse ajudar ali naquele momento. Então é importante que Deus fez um auxiliador idôneo, como de idônea, a palavra está dizendo que ser pessoas que possam ajudar, o amadurecimento, que possam ajudar naquele momento, na hora da necessidade. Então Deus, ele fez a sua formação. Este era semelhante a ele, ou seja, nem superior nem inferior. Assim ocorreu no primeiro casamento, significado que a unidade da raça humana, portanto deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos de uma carne. Isso está escrito em Gênesis 12:24, que Deus disse assim. Então a unidade que Deus fez entre ambas partes é que deixar o homem pai e mãe, está dizendo que tira o vínculo da família no sentido de pai e mãe quando você se casa. Depois do casamento nós sabemos que tem os obstáculos, tem a dificuldade, que todos passam, você não pode dizer que existe pessoas que o casamento ele é perfeito, não a perfeição do casamento, não. Tem sempre um obstáculo, tem a dificuldade que você enfrenta. Mas Deus está trazendo para você aqui dessa palavra que o casamento é a constituição divina, foi Deus que deu o casamento à sua vida para você viver. A Bíblia ensina que o casamento é uma aliança entre o homem e uma mulher para a sua união. Não pode haver. E podemos dizer que a coisa interessante que eu estou encontrando aqui, que portanto é mais que um contrato ou civil ou uma exigência social. E chama-se uma aliança perfeita com Deus. E não pode haver realmente, você pode ser demais, pastor Josias, mas tem problema do casamento, você pode até se expressar isso aí. Mas Deus está falando diretamente para você. Ele foi instituído, diz a Bíblia, para que o casal podemos ficar junto nas horas difíceis, nas dificuldades que apareça. Pode ser da doença, pode ser também da saúde, da felicidade ou da diversidade que aparece da situação. Então pode ver que tudo que você tem, você passa por dificuldade. Então você pode até se expressar que você já teve isso, teve aquilo, e hoje perdeu, não tem as coisas. Mas Deus, ele está dizendo para você pela palavra, como em Gênesis 2, que Deus ele vai retornar para você tudo aquilo. Porque existe na vida da pessoa que passa por dificuldade porque você quer. Às vezes acontece que você enfrenta barreira altos e baixos, mas o Senhor Jesus falando pela palavra que são o propósito do casamento, comunhão, fraternidade, compartilhar, sonho, fidelidade, e também reprodução que Deus, o próprio Deus, ele falou através dessa palavra. Então não existe, você aí que está com o seu casamento, você sabe que é importante que Deus está falando através da palavra, que é reprodução, reproduzir, ter a prática do bem. Os filhos têm o dever de atender a orientações justas dos seus pais, porque são coisas que aparecem filho também. Você sabe que, biblicamente falando, Jesus falou que filhos são herança de Deus, é bênção da sua casa. Você nunca diga que seus filhos, embora que ele não atenda a você,
Ele não quer saber, às vezes é bravo, às vezes ele não quer lhe obedecer, mas o filho deve honrar os pais, mesmo quando percebe que eles estão errados. Pode expressar suas opiniões, mas não deve respeitá-lo, o pai. O filho insensato é a tristeza para seu pai, a amargura para quem o deu à luz, o filho insensato. Provérbio 17:25. Então, e o que é insensato? São aqueles filhos que ele fica um pouco louco às vezes, quer discutir, quer brigar e quer até abandonar os pais, mas a Bíblia não fala sobre isso aí. A situação que a mulher ou o homem assume dupla funções, tornando mais árdua da sua tarefa. Nos casos, quando a pessoa fica, que foi feito até passado aí, viúvo, mãe ou pai, solteiro ou divorciado, tudo traz os probleminhas dentro da família. Mas gerenciar o lar, ter o domínio no lar, é importante na sua vida, porque você sabe que o casal, que a família, que talvez você está passando por dificuldade, quem sabe dentro da sua casa. Quem sabe que uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com o seu esposo, com a esposa, mas Deus está falando que Ele vai suprir a necessidade. Os pais têm a responsabilidade de cuidar dos seguintes aspectos do lar. Material, controle financeiro é algo que é imprescindível para a harmonia do lar, que acontece isso aí, atinge, né? Quando se sabe, as pessoas sabem que tem um problema na família ou no casal, mexe com todo mundo, mexe nas finanças, mexe nos filhos, mexe no emprego, está mexendo quando o lar não tem aquela paz, quando não tem. Por isso que o próprio Jesus falou através da palavra que você pode comer até hortaliça, mas se tiver paz na sua casa, tudo vai bem e dá tranquilidade. Podemos a moral. Deus deu aos pais a responsabilidade do desenvolvimento dos valores morais, espirituais dos filhos. Então os filhos devem ter isso assim, o pai deve ter esse cuidado também com os filhos. Observar onde é que ele está, o que ele está fazendo. Tudo é acompanhamento desde pequeno, adolescente. Não é abandonar, deixar para lá. Você sabe que a responsabilidade que os pais, quando digo os pais, mãe, né, os dois, têm com os filhos é grande. Apesar que os pais têm trabalho os dois, mas embora que trabalhe deixando a pessoa para tomar conta daquele filho pequeno, mas fica preocupado. Social. Os pais devem gastar o tempo com os filhos, participando das atividades sociais junto com ele. Mostrando a situação como é. Que ele possa ser realmente, depois ele ter condições de andar só. Espiritualidade. A espiritualidade do lar influenciar-se no relacionamento entre os membros da família. Quer dizer, mostrar o Deus poderoso, mostrar a palavra do Senhor, o conchego de Deus nas vidas. Então, para dar um melhoramento da vida espiritual. Não pode soltar os filhos, que ele possa, sem saber onde é que ele está, sempre o acompanhando, onde é que está, onde é que ele vive, para dar um melhoramento até na vida espiritual do filho. Mas pastor, mas ele é de maior, mas é bom saber. Meu filho, você estava onde? Onde você está, com quem está andando? Que os nossos filhos, às vezes, eles se tornam inocentes pelo mundo todo cheio de perversidade que aí está, cheio de maldade que existe aí. Você se lembra bem, ou acho que você vai recordar, embora que você não é muito novo, né? Mas você sabe disso aí, que quando, numa geração de 20 anos atrás, você se lembra que quando tinha alguma pessoa estranha, até aquele rapaz, nós, assim, que estava, quando via pessoa estranha, saía de perto da conversa, ia lá para longe, ou ia lá para trás, não escutava a conversa daquele casal, daquela pessoa que ele está, de idade, e às vezes até dava benção, né? Você se lembra disso aí? Maior respeito que tinha, né? E o filho, e o pai sempre teve cuidado com os filhos. Às vezes tem 9 filhos, tem 4, tem 5, mas na dormida sempre olhava se os filhos estavam ali, todos dormindo ali, naquele quarto, às vezes quarto pequeno, mas olhava, tinha esse interesse que existe aí. Então aí dava um crescimento, os filhos
Aquele que pegava um caminho diferente é problema dele, ele pegou, mas foi ensinado. E hoje podemos ver que podemos ensinar, você pode também entrar nesse caminho, desenvolvendo a espiritualidade do lar. Cabe aos pais cuidar da espiritualidade do lar. O lar espiritual é comandado por Cristo. Seus problemas, dúvidas, temores são tratados de acordo com orientações bíblicas e a oração. Então a oração dá um equilíbrio na vida espiritual da pessoa, dos seus filhos, da sua casa e do seu lar. Primeiro nós podemos encontrar que Deus, ele falou, você vai encontrar com 2 temas desse assunto aqui do canal, desses estudos aqui que está junto do seu coração. Você vê que tem filhos, você pode ter 4, 5 filhos, você vê a lição está estudando aí, né, sobre aquele assunto do ciúme que tem da família, e a destruição do lar, e muita coisa que pode trazer um prejuízo espiritual. Primeiro, a pessoa busca o relacionamentos com Deus, em seguida busca a influência do casal, ver os dois como é que está, unir-se a esse para buscar ao Senhor, porque buscar o Senhor envolve os filhos dessas relações ocorrendo, com assim múltiplas relações entre vocês, buscar a Deus em oração, pedir a Deus a guarda dos filhos, guardar onde ele estiver. Não quer dizer porque o seu pai ou seus pais erraram que você vai abandonar, de jeito nenhum. A Bíblia não relata isso aí. A Bíblia está dizendo que deve respeitá-lo, deve ajudá-lo, até chegar à segurança da vida espiritual. E prosperidade do lar, não importa quanto é que você ganha. Se você ganha pouco ou você ganha muito. Mas depende muito realmente entre vocês dois aí. Então você analise que Deus é que fez a produção, Deus que dá o crescimento. O propósito que Deus tem com a família é muito importante. Você já viu aquele texto da Bíblia, lá em Mateus 7 e 24, com o próprio Jesus falando isso, e desceu a chuva, correntaram-se os torrentes, sopraram os ventos e bateram com impetos contra aquela casa. E ela caiu. Grande foi a sua queda, porque Jesus falando que aquela casa foi constituída assim, em cima da areia, e veio o vendaval. Quando ele está falando esse texto de Mateus 7, 24 e 27, ele está falando da vida espiritual, quando você está bem estruturado para receber o impacto que existe nessa vida. Então a casa bem edificada torna-se resistente a, podemos ver, na vida, conforme o ensinamento de Jesus, nesse texto de 24. Observamos que os discursos de Jesus com a nossa casa sofrem um terrível impacto. Primeiro a chuva, né? Falando que vem no laço matrimonial. Vem também, atinge também os telhados, em seguida as correntezas, atinge o alicerce, por último o vento atinge as paredes. De uma casa edificada na rocha, Cristo torna-se inabalável, está falando. Então ele comparou as dificuldades desta vida que existe, a opressão que existe no lar, na família. Ele comparou que dá uma casa, que você examine sua casa, dá uma revisão, olha como é que está a parede, como é que está a telha, para tirar aquela goteira, como diz, não é verdade isso aí? Então ele falando na vida espiritual, na vida do casal, que deve olhar como está a situação da sua vida. Então Deus está trazendo no teu coração esse avivamento espiritual que é muito importante para você. Então você deve compreender como foi que Deus fez, como Deus criou a mulher, que é importante, fez. Em que sentido, pastor? Você vai ver nesse canal. Esse canal está lhe mostrando que os casais que tem todos, quando eu digo em todas as pessoas de classe que existe, ele pode dar uma grande recuperação, pode ter enfrentado, talvez o vento soprou na tua casa aí, no teu casamento, soprando em tempestade, em luta, em guerra. Talvez você não esperava que o vento era forte, que quer desandar o teu laço matrimonial e a tua família. Mas Jesus está trazendo essa palavra no teu coração, na tua vida e na tua alma,
que Deus está no teu casamento, na tua família. Quando a palavra de Deus está falando assim diretamente para você, é muito importante saber que Deus não vai lhe abandonar. Procure avaliar o seu lar, observe quais os problemas que tem contribuído para desarrumar a tua vida, ou a tua família, ou a tua casa. Você tem que olhar tudo isso aí. Onde é que está o problema? Qual é a dificuldade que está enfrentando a tua família? O teu filho deve analisar, sentar e conversar. Qual é o problema que ele está enfrentando? Porque vocês podem colocar isso, são importantes que Deus colocou para equilibrar a tua família na vida espiritual. Então, quando a Bíblia fala sobre isso aí, Jesus, você vai encontrar sobre o filho, pai, ou os pais e os filhos, né? Podemos ver que os dois são responsáveis pelo crescimento dos filhos, né? Pequenininho, quem vai caminhar para uma vida futura aí, desse mundão aí, são vocês, somos nós que ensinamos ao caminho que deve conduzir. Talvez no teu casamento, na tua família, está sendo abalado por alguma coisa que passou, ou está passando, alguma dificuldade, mas dá um pulo por cima, como diz. Diga sempre para a família e para Deus que você vai sair da situação. Deus vai equilibrar a sua casa, o equilíbrio espiritual e material, porque são ventos que assopram, que nem Jesus falou, vem as torrentes sopram, os ventos batem, e grande foi a queda daquela casa que caiu, porque estava no alicerce, em cima da areia, mas na rocha que Jesus vai dar tudo certo. Eu vou orar por você neste momento, e você fique aí na ativa nesse canal, que você vai escutar a segunda etapa, como é a família, e o projeto que Deus tem da família. A família é importante, a tua casa, teus filhos, teus netos, tudo que está junto de você é importante para Deus. E vamos orar. Senhor nosso Deus, da tua presença, quero te apresentar, Senhor, que tu és o Deus que tem o projeto, o propósito que tu tem no lar, na família. Que sabe que nesse momento tem família que está desestruturada, está passando por dificuldade, também dificuldade espiritual, dificuldade material. Quem sabe que passando um vendaval, que nem a tua palavra nos diz, que quando soprou lá em Mateus falando, e grande foi aquela queda daquela casa, mas tu a mostrando que está nas tuas mãos o alicerce espiritual da tua presença. E te apresento toda a família, Senhor. Concede a graça, tu sabe, na crise estás presente, o teu projeto, tu faz as coisas acontecer. Em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe, que Deus ajude. E fica aí com certeza, segundo para você aí, você vai ver sobre os filhos e o projeto ainda de Deus na tua família. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus.